Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico. Hoje eu tô aqui para trabalhar com vocês sobre a Guerra Fria. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar na divulgação do vídeo, para a gente passar o conhecimento para mais pessoas. E você fazendo isso daí, você está ajudando o canal e está ajudando as pessoas a chegar a esse vídeo, a essa aula de história, beleza? Outra coisa, estou segurando o microfone aqui na mão para ver se melhora a qualidade do áudio, porque eu deixando ele parado aqui, infelizmente o áudio está ficando meio baixo, então comprei ele para dar essa melhorada. Vamos ver se esse áudio vai sair numa qualidade mais relevante. E terceira coisa que eu quero falar aqui é a respeito da Guerra Fria em si. Eu vou fazer várias videoaulas explicando a Guerra Fria completa, não vou fazer um resumão dela, vou trabalhar ela de forma completa mesmo. Vou trabalhar a Revolução Chinesa, Guerra do Vietnã e por aí vai, viagem espacial, evolução de tecnologia e os demais casos que acontecem aí na Guerra Fria. Então esse primeiro vídeo vai especificamente até a construção do Muro de Berlim, beleza? Para nós se localizarmos no contexto histórico que nós iremos trabalhar, falando em Guerra Fria, nós temos que pensar em um período bastante longo, que é do final ali da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, ali em 1989. Então, pessoal, vamos imaginar esse contexto em um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. As potências que eram potências mundiais, tipo Inglaterra, por exemplo, não existem mais. Elas estão realmente falidas, porque houve muita destruição, houve muito gasto na guerra. Então, a bipolaridade que vai surgir são entre duas nações, uma que tirou grande vantagem da Segunda Guerra Mundial, que claro, e vem desde a primeira essa vantagem econômica que ela vem tirando, que é os Estados Unidos, e a outra grande potência mundial vai ser a União Soviética, né, que alguns falam que é a Rússia, mas nesse período a gente chama de União Soviética porque todos os países socialistas vão estar unidos em prol de uma ideia comunista. Então a União Soviética e os Estados Unidos são as potências mundiais. Então nós temos uma polarização de potências mundiais em um mundo capitalista e em um mundo socialista. Temos duas ideias completamente opostas e eles vão tentar provar quem que é o melhor durante a Guerra Fria. Então a gente tem que entender esse contexto primeiro para pensar na Guerra Fria. Poxa, como é que estava o mundo? É pós-Segunda Guerra Mundial, Europa toda destruída, o nazismo destruiu muitos países ali com a sua expansão. Inclusive o exército russo foi diminuído, as migalhas ali, tendo em uma única guerra mais de 590 mil mortos, se eu não me engano, né? Na Guerra de Viek, eu acho que é o nome da cidade onde foi travada essa guerra. Então o exército russo, por mais que ele tenha sofrido muito com a guerra ali, que a Alemanha foi entrar no seu território, ele ainda tem um domínio muito grande de territórios, então ele vai ter muito dinheiro, o comércio continua girando entre esses países e lógico que ele vai ter uma economia muito estável. Em contramão, a gente tem os Estados Unidos, que entra no final da guerra, praticamente sai ileso e já tinha os seus financiamentos lá desde a Primeira Guerra Mundial e vem numa crescente, né, na verdade, muito grande economicamente e se torna a potência capitalista. Beleza, visto isso, agora a gente pode começar a trabalhar como que a Guerra Fria vai surgir. Os Estados Unidos, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, notoriamente ele está numa vantagem clara. Tem mais homens, tem um armamento nuclear, que era o único país que tinha na época. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ele só tem um inimigo em comum, que é o socialismo. Então a ideia é acabar de vez com
expansão que o socialismo vem fazendo na Europa ali oriental. Então ele está chegando, está expandindo para o lado do Ocidente, está indo para o lado das Américas, e isso preocupa os Estados Unidos, não só pela questão da União Soviética talvez ir tomando territórios e ganhando poder e um dia tentar alguma coisa contra a nação americana, mas sim pelo problema também do capitalismo em si. Por quê? Porque bloqueios econômicos poderiam acontecer, o giro de dinheiro ia ser totalmente diferente. Então os Estados Unidos agora têm que travar uma luta contra a União Soviética. Essa luta vai ser armada? Não. Por isso que se chama Guerra Fria. Nunca vai chegar de fato a acontecer uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Mas nós vamos ter algumas guerras paralelas, por exemplo, ali a Guerra do Vietnã, que são causas da Guerra Fria. Mas não é necessariamente uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Então, por isso que o nome Guerra Fria vem daí, dessa guerra ideológica que, na verdade, não chega a acontecer uma guerra armada na prática, onde um vai invadir o território do outro, beleza? E essa treta dos Estados Unidos com a União Soviética está mais claro que raio solar. Tanto que logo ali após o fim da Segunda Guerra, quando começam as divisões, os territórios, os acordos que vão acontecer, o Henry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, vai oferecer financiamento, ajuda financeira para as nações que tiverem interesse em combater o comunismo em si. E ele não fala isso simplesmente da boca para fora, ele fala isso num congresso lá nos Estados Unidos, então tem uma relevância muito grande. E a União Soviética já fica alerta, afinal é uma espécie de ameaça contra a União Soviética, falando que quem ajudar a deter o comunismo vai ganhar um financiamento. Então isso está mais claro que qualquer coisa que os Estados Unidos pretende de algum jeito anular a concorrência, né, no sistema econômico que a União Soviética representa para o sistema financeiro que os Estados Unidos representa no mundo. E essa medida que o presidente norte-americano vai fazer, deixando isso claro no Congresso e falando, fica aí conhecido como a doutrina Truman, que nada mais é do que uma ofensiva contra a expansão comunista que vinha acontecendo no planeta. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos vai colocar em prática o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Não tem nada a ver com o Marshall lá do Two and a Half Men, tá? O Plano Marshall é o seguinte, é uma organização econômica de expansão do capitalismo. Por quê? Como a Europa se encontra totalmente destruída, a União Soviética pode oferecer grande perigo a esses países, tipo, oferecendo ajuda, oferecendo aliança para a reconstrução desses países. Os Estados Unidos vai partir na frente. Com medo que isso aconteça e que a União Soviética ganhe mais espaço, eles oferecem ali ajuda, literalmente ajuda financeira, com dinheiro, seja empréstimo com juros baixíssimos, até mesmo doações gigantíssimas de dinheiro. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma ideia clara, manter o apoio desses países no sistema capitalista. Então ele vai ajudar a França, vai ajudar a Inglaterra, entre outros países, para a reconstrução desses países e conseguir aliados econômicos para manter uma defesa caso a União Soviética tente alguma expansão no seu território. E a última cartada que os Estados Unidos vai dar antes da União Soviética começar a mexer os seus pauzinhos vai ser a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também é conhecida aí como a OTAN. O que é a OTAN? É a ideia de fazer essa blindagem ali como se fosse um escudo para defender realmente aquele lado da Europa e defender os Estados Unidos de uma possível expansão da União Soviética com as ideias socialistas, comunistas, para aqueles territórios. Então é uma organização de defesa militar mesmo, com o intuito de deter o avanço da União Soviética caso ela atrevesse fazer alguma coisa.
E daí a União Soviética viu que essas coisas estavam acontecendo e falou: eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Não dá para deixar esses caras fazer o que eles bem entender aqui. E a primeira coisa que ela vai fazer vai ser pressionar ali as democracias populares que existiam nas regiões pós a Segunda Guerra a não receber a ajuda financeira que vinha dos Estados Unidos. E isso dá certo e eles vão conseguir alguns aliados, expandindo um pouquinho mais o território da União Soviética. E assim vai surgir o Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Proletários, que também fica conhecida aí como a Cominform. E caso você não saiba, pós Segunda Guerra, Berlim foi dividida em 4 partes. 3 delas estavam pertencentes ao sistema capitalista. No caso ali, França, Inglaterra, Estados Unidos. A outra parte estava com a União Soviética, afinal, os soviéticos tiveram parte fundamental no fim do nazismo e no fim da Segunda Guerra Mundial. Por mais que o Japão deteu lá os Estados Unidos, então lógico que a União Soviética tem direito a uma parte da Alemanha. Então essa Alemanha vai ficar dividida no meio. E como existe o plano Marshall em jogo e esse financiamento está acontecendo e a reconstrução da Alemanha em si, essas divisões em 3 partes do lado capitalista vão se unir em uma única só. E essa parte capitalista vai ficar conhecida aí como República Federal da Alemanha, também conhecida como RFA. Um mês depois, a União Soviética viu que isso daí podia começar a dar problema. Então ela também vai, vamos falar assim, emancipar aquele território, criar uma república ali socialista, né, junto com a União Soviética. Então essa parte da Alemanha que pertencia à União Soviética vai ficar conhecida como República Democrática Alemã, também conhecida como RDA. A capital da República Democrática Alemã, que é do lado da União Soviética, ficou em Berlim mesmo. Já do lado dos capitalistas ali, na República Federal da Alemanha, a capital fica em Bonn. Acho que é assim que se pronuncia, é B-O-N-N, tá, o nome da cidade. Então a capital fica ali e a outra fica em Berlim. Então nós temos 2 Alemanhas divididas nesse momento, uma comunista, outra capitalista. Lógico que após essa divisão, a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos só vai aumentar. Afinal, mostra que o mundo está realmente dividido em 2 potências econômicas e que estão lutando entre si, mesmo que seja ideologicamente, uma querendo mostrar que tem mais influência do que a outra. E lembra que os Estados Unidos organizou a OTAN. E nesse momento, a Rússia vai falar, é hora de nós se organizarmos para também fazer uma defesa, caso eles decidam adentrar nosso território e tentar derrotar a nossa ideia de um mundo comunista, de um mundo socialista que Stalin propunha na época. E assim, a União Soviética vai criar o Conselho de Assistência Econômica Mútua, também conhecido aí como Comecon. Isso, galera, era para organizar a economia dentro da União Soviética, porque é um sistema econômico diferente do capitalismo, e ajudar na reconstrução dos lugares e também se armar militarmente caso acontecesse alguma ofensiva do lado capitalista para o lado socialista. Então o mundo literalmente, a partir de agora, se encontra dividido entre capitalismo e socialismo. E essa guerra ideológica vai levar a fantásticas descobertas tecnológicas e evolução no mundo que nós temos hoje. Se você tem um satélite aí que dá acesso à internet, que dá acesso à sua TV e etc., é graças à Guerra Fria que vai começar aí nesse período. E olha que interessante, em agosto de 1949, Stalin vai avisar o planeta, né? Vai fazer transmissões e etc., avisando que a Rússia havia criado a sua própria bomba atômica. Então, nesse momento, nós temos os Estados Unidos que têm o domínio da criação de bombas nucleares e também temos a Rússia com o desenvolvimento de bombas nucleares.
Então, nesse momento, por mais que a União Soviética esteja com um número de soldados muito reduzido por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa da ofensiva que foi feita para cima da Alemanha, que era um exército muito bem treinado, agora eles têm a bomba atômica. Então, os Estados Unidos vai ficar com o cu na mão e a União Soviética também vai ficar com o cu na mão. Por isso ninguém vai atacar, porque eles sabem que um ataque, seja de qualquer lado, caracteriza basicamente o fim do planeta. Então a vantagem de Stalin ter desenvolvido a bomba atômica foi que deixou essa guerra mesmo mais nas ideologias, né? Não trouxe ela para a prática, para a guerra armada mesmo. Simplesmente ficou naquela toma lá da cá, só mais no campo ideológico. E como eu falei já que a União Soviética estava organizando a Comic Con, então eles estavam se reestruturando economicamente. Uma nação ajudando a outra, todas que faziam parte da União Soviética, e a partir disso eles realmente fazem o Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? Esse é o ponto-cheque contra a OTAN que os Estados Unidos tinham criado. Essa é realmente uma ofensiva militar colocada estrategicamente para combater os Estados Unidos, o lado capitalista, caso viesse tentar algum ataque contra a União Soviética. E aí chegamos à construção do famoso Muro de Berlim. Em 1950, o Plano Marshall está ajudando muito o lado da Alemanha capitalista a se desenvolver. Por quê? Porque ali tem investimento direto de dinheiro, tá? E é um investimento um pouquinho melhor do que nos outros locais, afinal eles querem mostrar para os comunistas que eles são melhores. Então o investimento do Plano Marshall dá uma resposta muito mais rápida à construção e reconstrução dessa Alemanha do lado capitalista. Isso vai influenciar bastante para que algumas pessoas migrem da Alemanha Ocidental para Oriental. Desculpa, é o contrário, da Alemanha Oriental para Ocidental, né? Vão para o lado capitalista. Então, pessoal, como esse povo começa a migrar, Stalin vê, opa, a gente está perdendo pessoas, estamos perdendo nessa questão ideológica, porque mostra que essa resposta com dinheiro está dando uma resposta mais rápida e as pessoas querem isso, afinal de contas. Então Stalin vai tomar uma medida. Mas por que a União Soviética não investia pesado ali na Alemanha para reconstruir logo e mostrar também que eles eram potência? Porque, pessoal, a União Soviética tem uma ideia igualitária. Então, apesar da economia entre todos esses países estar dando certo e estar gerando muito dinheiro, eles têm muita coisa para reconstruir. E eles vão ajudar todos os países. Eles não tinham essa necessidade em focar em um lugar só para mostrar que eles são melhores que os outros. Então, essa parte da Alemanha comunista vai sim ser reconstruída, mas no mesmo passo em que o resto da União Soviética está sendo reconstruído. Então, conforme ia chegando dinheiro, ia construindo indústria, ia se reorganizando, reconstruindo cidade, não tinha um investimento direto como o Plano Marshall estava fazendo com a república ali que havia sido criada, criando uma nova Alemanha capitalista, né? Então o injetamento de dinheiro dá uma resposta muito mais rápida. Porém, do lado comunista, o dinheiro estava sendo dividido em vários locais, então não tinha como injetar o dinheiro ali direto. Então é lógico que isso vai fazer uma galera migrar para a Europa Ocidental, para o lado da Alemanha Ocidental. Por quê? Porque ali tinha uma resposta mais rápida, tinha mais emprego, tinha mais desenvolvimento nesse período. E Stalin, vendo isso, em 1961, Stalin vai pegar e dividir literalmente Berlim no meio. Ele vai construir um muro que vai atravessar a capital inteira e vai proibir as pessoas de passarem para o outro lado. Caso você não saiba, na União Soviética, você ir contra a nação era pena de morte, você ia morrer. Então, no caso, se você pulasse o muro para o outro lado, fugisse da Alemanha
comunista, você, se um dia retornasse, provavelmente, se fosse descoberto, você seria morto, porque é uma traição à pátria. Então, nesse caso, como foi dividido, isso, pessoal, separa literalmente um mundo em um muro, porque isso mostra a divisão clara entre as ideias socialistas e as ideias capitalistas. Esse muro também vai ficar bastante conhecido como o Muro da Vergonha, mas lógico que você vai escutar aí como o Muro de Berlim. Mas, poxa, por que isso é tão importante? Porque esse muro é o marco que mostra a divisão no mundo entre o capitalismo e o socialismo no período da Guerra Fria. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula sobre a Guerra Fria e nós vamos continuar desenvolvendo esse conteúdo até concluir ele, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá aquela ajuda. Valeu, falou e tchau!